TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 27 de março, e você vai ver a seguir. Casal de idosos é retirado de imóvel no bairro Manga Larga após viverem no local por mais de 60 anos. Rolamento de pedra destrói imóvel na rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis. O PAN Três Picos identifica a abertura clandestina de estrada, desmatamento e poluição em Nova Friburgo. Polícia Militar faz 2 apreensões de drogas na mesma rua em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um casal de idosos que morava em uma casa na rua Jerônimo Ferreira Alves, no Manga Larga, no distrito de Itaipava, tiveram que sair do terreno em que moravam por mais de 60 anos. A residência estava localizada em um terreno que pertence à União. Assim, durante a tarde desta quarta-feira, foi realizada uma ação de demolição no local. Por mais de 60 anos, seu Otacílio e Dona Maria de Lourdes viveram no terreno, a qual atualmente pertence à União. Eles trabalhavam em uma fazenda como caseiros, que posteriormente foi vendida para uma empresa, que faliu na década de 1990. Com isso, eles permaneceram no terreno como forma de pagamento dos direitos trabalhistas. Quando foi em 1990, a CAEB ela começou num processo de falência que findou em 93. Seu Otacílio teve seu contrato de trabalho rescindido e aí ele continuou morando na casa de caseiro, não sabia o que estava acontecendo. A gente está falando de uma família de pessoas bem humildes, né, que não tem muita instrução. E, enfim, a União ela fez o arresto dos bens para assumir o pagamento dessas dívidas trabalhistas, que inclusive o seu Otacílio até hoje não recebeu essa verba rescisória da questão do trabalho dele. Então a União fez esse arresto desses bens, essa parte, né, o arresto dos bens da CAEB, e determinou que o Exército viesse para cá. Outros moradores da região foram realocados nos últimos anos com o auxílio do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. Porém, o casal não se juntou aos demais moradores com a mesma defesa, feita pelo CDDH. A família, em 2008, entrou na justiça contra a CAEB, que era uma empresa privada de economia mista, requerendo o capião da terra, porque ela tinha direito. E aí, por uma questão de negligência do advogado da família, houve um abandono dele e ele, infelizmente, não continuou esse processo. O casal permaneceu no local por ainda mais tempo até serem acordados, no susto, na manhã desta quarta-feira, com um aviso de demolição. Ao serem informados sobre o caso, representantes do CDDH foram até o local para tentar intervir na situação. Chegaram 6 horas da manhã aqui, assustaram toda a família, com a força policial, tanto da Polícia do Exército quanto da Polícia Militar. Pediram para eles adentrarem a casa, tirar os bens, tirar a janela, a porta, tudo, né? Chamaram o Conselho Tutelar para acompanhar essa menina, essa criança. De acordo com Tatiana, a família não pode pedir auxílio do programa Aluguel Social. Isso porque o programa é direcionado a vítimas de desastres naturais e mulheres vítimas de violência. Eles não têm para onde ir
e a prefeitura não tem como dar o aluguel social para eles. Então, assim, a gente vai fazer o que com essas pessoas? O que eles vão fazer a partir de então? Quem vai se responsabilizar a partir de então? Até o início da tarde desta quarta-feira, janelas, portas, telhas já haviam sido retiradas das casas na localidade. Apesar da entrada no local ter sido restrita, era possível ver a angústia de quem viveu no local por mais de 60 anos. Isso que estão fazendo com eles, são senhores idosos, né? As crianças, a filha, isso é uma injustiça. A verdade a gente tem que dizer, tem que ser justo, né? Não merece ser tocado da casa deles assim, desse jeito, com criança. Estavam dormindo, se arrumando para ir para o trabalho, para a escola. Após horas de nervosismo e tentativas de negociação para evitar a demolição, por volta das 2 horas da tarde, foi iniciada a ação de demolição. Não deixaram as famílias tirarem alguns utensílios de dentro dela, como cama, colchão. Não deixaram as famílias reaproveitarem telhados, madeiras, coisas que eles construíram fruto do trabalho deles. É assim, né? É assim que é feita a questão da reintegração de posse. Segundo a secretária de Assistência Social, Adriana Kracher, a família vai se mudar para a casa de um dos filhos. Além disso, eles vão receber o auxílio psicológico necessário. O município vai continuar dando todo o atendimento na saúde e na assistência, né? Vão ser feitas visitas domiciliares, né? Porque eles vão ser acolhidos pelos seus filhos, né? E vai ser feita visita domiciliar para poder continuar esse atendimento. Nossa, gente, realmente é de cortar o coração. Nossa equipe passou o dia inteiro lá ontem buscando as informações corretas para a gente trazer aqui para vocês. E realmente é muito triste ver essa família, depois de 60 anos vivendo lá no local, ter que sair dessa casa. Bom, a nossa equipe procurou a União sobre esse caso, pedindo um posicionamento, mas a gente não recebeu nenhum retorno até o fechamento dessa edição. Bom, gente, olha só, o rolamento de uma pedra destruiu uma casa na rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis, nesta quarta-feira. Outros 3 imóveis foram interditados também na localidade. Nas imagens é possível ver o caminho que a pedra percorreu até atingir o imóvel. A rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis, é cercada por regiões montanhosas e com vasta vegetação. Mas pela primeira vez, o incidente atingiu uma casa na localidade que possui diversos imóveis residenciais. O rolamento de pedra atingiu o imóvel durante a madrugada desta quarta-feira. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico. Outros 3 imóveis dentro do mesmo terreno também foram interditados. A Secretaria de Defesa Civil informou em nota que, após a ocorrência, a pasta manteve a interdição do endereço, que já constava com laudo de interdição desde 2022. As famílias foram encaminhadas para atendimento na Secretaria de Assistência Social. E policiais militares do Comando de Polícia Ambiental realizaram nesta quarta-feira uma fiscalização em Nova Friburgo, na região serrana aqui do Rio, com o objetivo de averiguar uma denúncia sobre crime ambiental. Olha só. Policiais militares ambientais da Unidade de Policiamento Ambiental Militar de Três Picos, nesta quarta-feira, receberam uma denúncia pelo programa Linha Verde de Crime Ambiental em Nova Friburgo. Ao chegarem no local da denúncia, na rua Francisco Heller, no bairro São Pedro da Serra, os agentes se depararam com um desmatamento de uma área com cerca de 1.000 metros quadrados. Além disso, constataram a abertura de uma estrada onde todo o material retirado era despejado no terreno. Ainda durante a fiscalização, os agentes não identificaram placas indicativas de licenciamento e os suspeitos pelas atividades desenvolvidas na localidade também não foram identificados. Diante da situação, procederam à Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, onde a ocorrência foi registrada. E na terça-feira, o 38º Batalhão de Polícia Militar realizou 2 apreensões de drogas na rua João Felicidade, no município de Três Rios. Os agentes chegaram ao local após denúncias anônimas. Após serem informados de que o gerente do tráfico de drogas do Morro do Sargento havia escondido uma grande quantidade de entorpecentes em uma casa abandonada na região, os agentes da Polícia Militar foram até o local. Lá eles encontraram 2 tabletes de maconha com aproximadamente 1,250 kg, além de 84 buchas do mesmo entorpecente. Também foram encontradas 308 pedras de crack, 65 papelotes de cocaína e 4 canetões de droga.
No mesmo dia, policiais militares apreenderam 41 pinos pequenos de cocaína, 36 pedras pequenas de crack, 2 aparelhos telefone celular e R$ 51 em espécie na mesma região. Um jovem foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas. As drogas e o jovem foram levados à delegacia. O menor permaneceu apreendido. E também foi aberto um inquérito contra o responsável pelo tráfico de drogas da região. E você vai ver depois do intervalo. 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios faz apreensão de drogas em Paraíba do Sul. MPRJ cumpre mandado de prisão, busca e apreensão contra a organização criminosa de Teresópolis. Porta de van da empresa Turp tomba parcialmente e quase provoca acidente em Petrópolis. Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro debate em audiência pública a segurança na BR-040 e a nova concessão. Reunião da Justiça estabelece instalação de câmeras e multas na ponte do Arranha-Céu em Itaipava. Taxa de inovação da indústria cai pelo segundo ano consecutivo em 2023. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição.
Agentes da polícia realizaram uma apreensão de drogas nesta quarta-feira em Paraíba do Sul. Uma arma calibre 38 foi apreendida e 4 pessoas foram presas. A ação ocorreu na rua Maurício de São Severino, em Paraíba do Sul. Ao todo, 4 pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas e associação pelo mesmo crime. Além disso, os policiais militares prenderam um revólver calibre 38, 4 munições intactas de calibre 38 e 13 pinos grandes de cocaína, e 15 pedras de crack e 5 aparelhos de celular e R$ 174 em espécie. Os acusados permaneceram detidos à disposição da Justiça. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e do Grupo de Apoio aos Promotores, realizou na terça-feira, como mostramos aqui, a Operação STIC, contra a organização criminosa dedicada ao narcotráfico. Hoje nós vamos mostrar um balanço do que foi apreendido nessa ocasião. E quem traz essas informações pra gente é a repórter Ana Beatriz Tomás. O MPRJ obteve junto ao juízo da primeira vara criminal de Teresópolis 4 mandatos de prisão temporárias e 6 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pela polícia nesta terça-feira. Além dos 4 presos, outro homem que já possuía um mandato de prisão contra ele também foi detido. Foram apreendidos mais de R$ 11 mil em espécie, proveniente dos lucros obtidos com o tráfico de drogas na localidade, aparelhos celulares e simulacros de arma de fogo. Segundo as investigações da polícia, além da venda de entorpecentes, os delitos cometidos pelo grupo criminoso incluem homicídio e extorsão. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E na mesma comunidade, no dia 14 de março, uma operação do GAECO, também com a Polícia Militar e a Polícia Civil, desmantelou uma outra central clandestina de internet. Então, assim, tá complicado por ali. Ana, muito obrigada por suas informações. E na última segunda-feira, a porta de uma van da empresa Turp, aqui em Petrópolis, que fazia a linha 631 da comunidade do Neylor, tombou parcialmente durante uma das viagens. O incidente gerou insegurança entre os usuários que, claro, tomaram um susto com o ocorrido. O susto foi grande para quem estava dentro do veículo. Apesar disso, ninguém ficou ferido. O caso ocorreu na última segunda-feira em um carro da linha 633 da comunidade do Neylor. Segundo moradores da região, uma situação parecida já havia ocorrido na semana anterior. Em nota, o Cetransperto informou que fez uma reunião com os moradores e que o problema da van é a sustentação da porta por conta das roldanas originais que estão em período de garantia. A empresa disse ainda que já informou ao fabricante e já está adotando medidas para resolver o problema. Que perigo, hein? Bom, e a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, se reuniu na terça-feira em uma audiência pública para debater a nova concessão da BR-040 e propostas de melhorias na segurança das cidades às margens da rodovia, como as cidades de Areal e Petrópolis. A audiência pública realizada no edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu nesta terça-feira e contou com a presença de vereadores e representantes dos municípios de Petrópolis e Areal. Entre as principais reivindicações da audiência, destacam-se a reforma da subida da Serra da Estrela, a instalação de passarelas e redutores de velocidade, além da revisão do valor do pedágio, considerado alto. Wesley Barreto, vereador do município de Petrópolis, criticou a qualidade do serviço prestado na rodovia, especialmente na subida da serra. A subida da serra é precária, a gente vê que não tem a manutenção viária realizada para estar ajudando a população, muitos buracos na via, né, uma rodovia que é totalmente danificada, causando acidentes. A rodovia BR-040, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, passará por uma nova concessão prevista para o segundo semestre deste ano. Durante a audiência pública, um tema discutido foi o aumento do pedágio previsto nessa nova concessão. A tarifa pode ser aumentada para R$ 19,99, um reajuste de aproximadamente 38%, sendo esse o valor teto antes da licitação. O valor foi duramente criticado pelos parlamentares presentes no debate. Que a gente possa criar, através aqui dessa comissão de transporte, mecanismos para que a gente possa barrar esse aumento, né, de uma nova concessão, uma possível concessão que está por vir. Luciana Teles, representante da Defensoria Pública do Estado, enfatizou a necessidade de garantir que a nova concessão respeite os direitos dos usuários e cumpra com as obrigações previstas no contrato. Fazer essa licitação dentro de uma modelagem que esteja atendendo os princípios que regem a administração pública, para que a gente possa, sim, voltar a ter um serviço público
eficiente, seguro, contínuo, como o usuário tem direito. O representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Tiago Martorelli, se comprometeu com as demandas apresentadas e disse que a agência vai trabalhar para melhorias na rodovia. Visando corrigir isso, que foi feita a modelagem do futuro contrato, olhando daqui para frente, para que esses erros não se repitam, esses problemas não se repitam. A necessidade de melhorias na BR-040 é muito urgente, né, gente? E falando assim sobre as entradas aqui para Itaipava, ainda na BR-040, após a falha do limitador de altura como barreira contra veículos pesados, a CPTrans deve instalar câmeras de monitoramento, além de aplicação de multas severas para coibir o tráfego irregular na ponte do Arranha-Céu, em Itaipava. Essa medida busca conter os danos à estrutura, que segue sem obras de recuperação definitiva e continua vulnerável à circulação de caminhões e ônibus. Para a UNITA, o movimento Unidos por Itaipava, apenas a fiscalização remota não é suficiente. E a aplicação de multas após a passagem dos veículos pesados não vai garantir a segurança. O assunto foi tratado em reunião com o Ministério Público Federal na terça-feira, em encontro com a presença de representantes da Concer, Nova Moçanta e Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes do DENIT. A UNITA defende que uma barreira física seja implementada para impedir de fato a passagem de veículos pesados e evitar novos riscos à ponte. Além disso, cobra providências urgentes das autoridades responsáveis, incluindo a Concer, concessionária da BR-040, para reforçar a sinalização na rodovia antes do acesso à ponte, alertando da proibição de veículos pesados sobre a estrutura. A audiência no Ministério Público Federal resultou em determinação de prazos para entrega de documentos pela CPTrans, como o relatório de vistoria da Defesa Civil sobre os riscos da ponte e ainda o laudo da empresa contratada pelo DENIT sobre quanto de carga a estrutura suporta. O DENIT terá de apresentar ainda em 30 dias projeto executivo da obra de recuperação da ponte do Arranha-Céu. O limitador de altura foi uma medida paliativa implementada pela Prefeitura por meio da CPTrans no dia 6 de março para impedir a passagem de veículos pesados. No entanto, a falta de fiscalização fez com que motoristas desrespeitassem a restrição. Em menos de 48 horas após a instalação, o limitador já havia sido danificado e há cerca de 10 dias a estrutura foi suprimida depois de, pela terceira vez, ter sido danificada. A entidade já encaminhou ofícios ao DENIT, à Concer e a outros órgãos responsáveis, solicitando ações emergenciais, incluindo a antecipação da obra de duplicação da ponte prevista apenas para 2030 e medidas de reforço na fiscalização. Novos comunicados estão sendo enviados, alertando sobre o risco iminente. A UNITA soma esforços aos apelos para a Nova Moçanta, Associação de Moradores do Distrito, que trabalha em prol da mobilidade e outras melhorias para Itaipava. A Nova Moçanta vem acompanhando de perto a situação com representantes nas audiências judiciais. Bom, e dados divulgados pelo IBGE na pesquisa de inovação, a Pintec Semestral 2023, apontam a taxa de inovação das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas aqui no Brasil e foi de 64,6% naquele ano de 2023. Esse percentual se refere às empresas que introduziram produtos ou novos processos substancialmente aprimorados de negócios. O índice de inovação das empresas em 2023 foi de 64,6%. O número é 3,5 pontos percentuais inferior ao verificado em 2022, quando foi registrado 68,1%, e 5,9 pontos percentuais menor do que os 70,5% verificado em 2021. Os setores mais inovadores foram os setores de produtos químicos, produtos farmacêuticos e farmacoquímicos, máquinas e equipamentos de informática, de forma geral. Os setores menos inovadores foram aqueles de produtos de fumo e produtos de madeira. A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística investiga 7 categorias de inovação de processo. Em todos os casos, verifica-se uma queda na taxa de empresas inovadoras, exceto em um, que é na produção de bens ou fornecimento de serviços. No detalhamento por tipo de inovação implementada, 34,4% das empresas inovaram tanto em processo de negócios quanto em produto. 16,6% realizaram o mesmo processo apenas em processos de negócios e 13,6% apenas em produtos. Em geral,
As empresas foram mais inovadoras em processos de negócios, com uma taxa de cerca de 51%, do que em produtos, que registrou 48%. E comparado aos anos de 2021 e 2022, houve redução de cerca de 3,5 ponto percentual na quantidade de empresas inovadoras em todas as faixas de pessoal ocupado em 2023. As empresas de menor porte, ou seja, que têm de 100 a 249 ocupados, tiveram 59,3% de taxa de inovação, número menor do que os 70,8% observados na faixa de 250 a 499 pessoas ocupadas, que, por sua vez, foi menor do que as de empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, que registrou 73,6%. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. Já já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, vocês já sabem que quinta-feira tem o nosso Correio Esportivo, mas hoje tem uma novidade, porque quem vai trazer os destaques do mundo do esporte junto com o Hugo Petersen é Mariana Braga. Vamos conferir. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Hoje a gente não está aqui com o Gabriel Toledo, mas Mariana Braga está aqui para falar de esporte com a gente. Hoje daremos destaque à seleção brasileira e ao início do Campeonato Brasileiro. E olha, não tem como começar sem falar do vexame, da vergonha que o Brasil passou no jogo contra a Argentina, partida que terminou em 4-1 lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Foi vergonhoso, o Brasil não jogou nada, nenhum jogador da seleção conseguiu performar bem. Foi situação crítica, falaram e a Argentina dominou o meio de campo totalmente da Argentina. Foi uma situação realmente, provavelmente o pior jogo da seleção brasileira desde o 7-1, que é sem dúvida nenhuma o pior jogo da história da seleção brasileira. Mais marcante, negativamente também, né? E agora a gente está aqui em mais um episódio terrível que vai ser muito lembrado
porque o Brasil não só perdeu de 4-1, o Brasil jogou para perder demais ainda, só que a seleção da Argentina também dá para dizer que não que tirou o pé, mas que não estava jogando mais com toda aquela concentração, principalmente no segundo tempo, porque eles jogaram para fazer muito mais do que 4. O Brasil só fez um gol numa jogada achada, né? Foi logo perder de 4-1, logo para a Argentina machuca mais ainda, né? Perde mais ainda, a gente fica mais marcante e logo na casa deles, eles classificados para a Copa do Mundo e a gente ainda em quarto, né? Agora, né, precisando pontuar na próxima data FIFA para conseguir ir para a Copa do Mundo, então muito triste. Ontem terça-feira foi marcante. Realmente foi um jogo terrível e, como a gente mesmo falou, vai ficar na história da seleção brasileira. É uma situação extremamente complicada. A seleção brasileira está sem rumo desde a saída do Tite, depois da eliminação na Copa do Mundo de 2022. E a gente tem que ver o que vai ser feito. Porque o Brasil está tentando fazer uma renovação, só que uma renovação que não tem dado certo. Já tivemos 3 treinadores, que a gente está com o Dorival Júnior, que até o momento que a gente está gravando o programa, esse quadro, ele ainda não foi demitido. Tivemos Fernando Diniz, que foi interino. Tivemos Ramon Menezes, que também foi interino. E ninguém conseguiu nem minimamente apresentar um futebol digno de seleção brasileira. Falando sobre Tite, uma curiosidade, nas eliminatórias de 2022, o Brasil tomou 5 gols só. Somente ontem, na terça-feira, o Brasil tomou 4 da Argentina. Então, foi realmente uma situação preocupante. O Brasil estava com outros jogadores, né? O goleiro foi o Bento, os zagueiros também foi o Murilo, normalmente quem é titular é o Gabriel Magalhães. A lateral também com Wesley, nova convocação, foi a primeira vez convocado. Enfim, o meio de campo também estava com o Joelinton, que foi a primeira vez também convocado ou atuando como titular. O ataque, Matheus Cunha, sem o Neymar, que por sinal eles botam toda a pressão para o Neymar, esperando que o Neymar consiga jogar bem, para o Brasil jogar para o Neymar, né? Os times igual falam que fizeram com a Argentina na última Copa, que jogaram pro Messi e a Argentina venceu e estavam querendo jogar pro Neymar. Mas o Neymar não consegue nem jogar sem ser para ele, não consegue fazer um futebol para ele mesmo, não é nem para ele ser o líder do time, ele não consegue performar em campo porque ele não tem condição física. Ele foi convocado para essa data FIFA para jogar contra a Colômbia e contra a Argentina, mas ele acabou sendo cortado e não pôde jogar. Ele está desde 2023 sem jogar na seleção brasileira. É muito complicado. E sem fazer partida também, né? Oficial pelo time lá, o Hilal, agora pelo Santos também. E é muito complicado querer querer basear todo um estilo de jogo, toda uma seleção, que não é uma seleção qualquer, é a seleção brasileira, em um jogador só, que infelizmente não consegue jogar. Ele é sem dúvida nenhuma o principal jogador em questão de habilidade e de sucesso nos últimos pelo menos 15 anos no futebol brasileiro. Só que ele não consegue ter uma sequência, ele não consegue ser o que a gente precisa que ele seja nesse exato momento. E você falou de alguns jogadores, Mariana. Nesse jogo, a gente pode pegar os 11 titulares e todo mundo que entrou. Bento foi muito mal, falhou. Muito abaixo da média. Guilherme Arana, lateral esquerdo, foi muito mal, falhou. Murilo, que era uma grande expectativa, inclusive, a convocação do Murilo, porque ele é um dos principais jogadores, principais zagueiros do campeonato inglês, que é o principal campeonato de futebol do mundo. Foi muito mal, falhou em 2 gols. Marquinhos, não passou segurança para ninguém. Wesley, que entrou muito bem contra a Colômbia no jogo anterior. Foi mal também, não acho que... Wesley acho que estava nervoso também pela pressão, jogar lá na Argentina, primeira convocação, segundo jogo dele, primeiro titular. Dá pra entender, mas mesmo assim... Exatamente, não salva ninguém. A gente pode falar de todos os jogadores, mas a gente tomou 4-1, então a gente destaca principalmente os da defesa. A defesa. Que todos foram mal. É uma coisa impressionante e alguns deles foram substituídos. Quem entrou no lugar também foi mal, Léo Ortiz, por exemplo. João Gomes também. Foi realmente um jogo que ele é pra esquecer e é pra ser lembrado ao mesmo tempo, porque... Foi tão terrível que a gente quer que esqueça. Mostrar que tem que ensinar, tem que pegar ensinamento sobre esse jogo para não cometer de novo os mesmos erros. Exatamente. Igual o 7-1, ele tem que ser lembrado para que ele não se repita. Mas aí a gente também quer esquecer, porque como torcedor, não tem como você vendo o jeito que o Brasil jogava, vendo o que estava acontecendo, não tem como ficar minimamente satisfeito. E sobre o Endrick, o que você achou? Porque ele não foi convocado, aí o Neymar foi cortado, os outros jogadores foram cortados, ele foi convocado, todo mundo falando que ele tinha que ser convocado. E aí entrou nesse jogo. O que você achou do jogo dele? Eu acho que o caso do Endrick e dos outros jogadores que entraram no decorrer do jogo
nessa partida eu acho que todo mundo ia jogar com muita pressão, porque a gente teve a situação da fala do Rafinha numa entrevista com o Romário, que ele falou, né, que a gente queria chegar muito firme contra os argentinos, e acabou que isso foi um tiro que saiu pela culatra. O Rafinha não jogou bem, o Brasil não jogou bem, e isso aumentou muito a pressão que estava em torno do jogo. Porque o Brasil e a Argentina já é um jogo muito tenso, e com essa fala ainda aumentou mais ainda. E o Brasil começou com 12 minutos, já estava tomando 2-0, então... O primeiro gol foi aos 3 minutos do primeiro tempo, assim, foi um banho de água fria, eu acho, porque se o Brasil tivesse segurado um pouco, tomado gol em 12 minutos ali, acho que ainda daria para tentar uma reviravolta. Agora, em 3 minutos de jogo, com o Brasil com essa pressão inteira, depois da fala do Rafinha, acabou que ficaram todos os jogadores estavam nervosos para jogar, precisavam mostrar resultado. Exatamente, os jogadores que começaram o jogo já estavam nervosos, já estavam numa situação extremamente complicada. Aí no segundo tempo, quando tenta as alterações para tapar o buraco, né? Porque o estrago já estava feito. Aí foi o caso do Endrick, do Savinho, que entrou também, entrou mal. De todo mundo que entrou, o próprio Léo Ortiz, que entrou na defesa, que a gente já falou dele. Todo mundo acabou sendo vítima da situação, porque já estava uma condição completamente insustentável esse jogo. Então realmente é uma partida que é para ser esquecida, é para ser lembrada e que a gente espera que tenha mudança, porque do jeito que aconteceu, a gente espera que o Brasil nunca mais se porte dessa maneira, porque como a gente já falou, seleção pentacampeã mundial é a principal seleção do futebol em todos os sentidos, mas que infelizmente atualmente, e faz algum tempo, né, porque o Brasil não ganha a Copa desde 2002, mas antes a gente não ganhava, mas pelo menos a gente tentava. Do jeito que tá, a gente não consegue nem competir contra os adversários. E você acha que a mudança tem que partir do técnico? Acha que o técnico é... Quem você acha? Tá ventilando sobre Jorge Jesus, sobre Ancelotti, sobre Felipe Luiz, que tá muito bem no Flamengo, sobre Abel Ferreira do Palmeiras também. Você acha que um desses nomes cumprem na seleção? Conseguem? Eu acho que a seleção brasileira realmente precisa de uma mudança na comissão técnica. Eu acho que a comissão técnica não é a única culpada, porque o jeito que está sendo, os jogadores também têm responsabilidade disso. E a estrutura toda da CBF tem responsabilidade no que está acontecendo. Só que realmente essa seleção, esse resultado, essa seleção já não vinha bem sendo treinada pelo Dorival Júnior. Mas esse resultado deixa muito marcado. E é uma marca muito positiva que é difícil de ser superada. Então acho que realmente tem que ter uma troca no comando. Não sei exatamente quem seria o nome ideal, porque o Dorival Júnior era um técnico que vinha muito bem no São Paulo, que tinha sido demitido do Flamengo, foi para o São Paulo, conseguiu a Copa do Brasil inédita, e eu acho que realmente a gente está numa situação muito complicada, porque se a gente vê que até os bons técnicos no nosso futebol às vezes não dão certo lá, que foi o caso dele, do Fernando Diniz também, às vezes precisa de uma decisão um pouco diferente, um técnico estrangeiro, como é o caso do Jorge Jesus, que está sendo ventilado. Então, eu acho que a gente precisa de mudança. Essa que é a questão, a gente precisa de uma mudança radical em muitos sentidos, não necessariamente só no técnico. E você, Mariana, quem que você acha que deveria sair? Você acha que deveria sair? Deveria outra pessoa assumir? Olha, eu concordo com tudo que você falou. Acho que precisa de uma mudança drástica, não só de jogador, de comando técnico, mas geral da CBF. Inclusive, o Adinaldo Rodrigues foi reeleito até 2030, o mandato dele. Então, ele tem que agora agir. A Copa do Mundo é ano que vem, a gente tem muito pouco tempo para conseguir reerguer a nossa seleção pentacampeã e em busca do Hexa, que a gente está sonhando com esse título há muito tempo. E acho que tem que ser não sei se tem que ser, mas um técnico estrangeiro para mudar um pouco, porque Fernando Diniz estava no auge, tinha acabado de ganhar a Libertadores com o Fluminense, estava jogando bem, treinando bem, um novo estilo de jogo, mas, enfim, não deu certo, agora o Dorival também não está dando certo. Então, acho que tem que partir para um estrangeiro, tentar coisas diferentes. Talvez Jorge Jesus, que foi bem no Flamengo, mas não sei. Felipe Luiz no Flamengo tá falando dele também, mas eu acho que tá muito recente para a seleção, para a Copa do Mundo ainda. Pouco Abel Ferreira também, que é português, é um bom nome também, mas eu acho que tem que tentar ir para um estrangeiro para ver se a gente consegue alguma mudança, alguma coisa positiva para a seleção brasileira, porque a Copa do Mundo é ano que vem. Mariana, mas a gente já falou muito de Brasil, já falamos muito de seleção brasileira. A gente também tem que falar do Campeonato Brasileiro, que já começa neste sábado. A gente está aqui com o celular porque a gente vai falar para vocês os jogos que a gente vai ter. E olha, a gente já começa com Juventude e Vitória. Juventude e Vitória que subiram ano passado e continuaram na Série A. Então a gente já pode ver que é um jogo interessante. Quem que você acha que ganha, Mariana? Olha, lá em
eu acho que vai ser um empate. Empate? E eu acho que esses dois times vão estar capengando no final do ano para não cair. Eu tinha essa opinião ano passado também e o Vitória surpreendeu muita gente, hein? Eu não vou dizer que eu concordo 100% não. A gente também tem Fortaleza e Fluminense, agora um time carioca. Olha, eu acho que o Fluminense vai ganhar, mas não vai ser um jogo muito fácil, porque os dois times não estão numa situação muito boa no início do campeonato, mas eu acho que o Fluminense ganha. Depois a gente tem Grêmio e Atlético Mineiro. Nesse daqui, eu acho que o Grêmio ganha. O Atlético Mineiro, apesar de ter se reerguido, ele joga contra alguns times que não são tão competitivos. Também é o caso do Grêmio, mas na minha visão, na minha opinião, o Grêmio eu acho que ganha. Aí a gente tem Cruzeiro e Mirassol também, time que acabou de subir para a Série A. Mirassol, time paulista, e eu acho que vai dar Cruzeiro, sinceramente. Eu acho que vai dar Cruzeiro. O Mirassol vai jogar na pressão de primeiro jogo na Série A, depois acho que vai dar Cruzeiro. Também acho. Aí temos São Paulo Sport, também acho que dá São Paulo, apesar do Sport ser um grande clube também. São Paulo está no melhor momento. Aí depois, agora, o último jogo de sábado, a gente tem um jogaço. São Flamengo e Internacional, que vem muito bem, os dois times, o campeão carioca contra o campeão gaúcho. Esse daqui eu não vou nem arriscar resultado, porque pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. E a mesma situação de Palmeiras e Botafogo, que também tem se tornado um clássico nos últimos anos, né? São dois times muito competitivos. Então, ficaram disputando o título brasileiro até as últimas rodadas. O Botafogo foi campeão, mas o Palmeiras estava ali encostado no Botafogo. Qualquer derrota, qualquer pontinho perdido, podia o Palmeiras ser campeão. Exatamente. E depois a gente tem o último jogo do time carioca, Vasco e Santos, muito importante destacar, sem Neymar, que também não joga, pelo menos essa informação que a gente tem até agora, que a expectativa é que ele não jogue. Então, eu acho aqui que um empate seria de bom tamanho para o Vasco, que não vem bem, e jogando contra o Neymar, sem o Neymar, dá até para beliscar uma vitória. Dá para beliscar uma vitória. Aí a gente também tem Bahia e Corinthians, acho que dá Corinthians, o Corinthians vem bem este ano, apesar da eliminação da Libertadores. E para finalizar, Bragantino e Ceará, quem que você acha que vence? Olha, briga boa, hein? Eu acho que o Ceará vence, mas assim, por um golzinho, jogo muito parado, mas acho que o Ceará vence. Gente, mas agora com esse monte de palpite, um monte de coisa da seleção brasileira e, enfim, o retorno do Campeonato Brasileiro, a gente encerra a nossa edição do Correio Esportivo. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Estado realiza programa de enfrentamento à violência contra a mulher na Baixada Fluminense. Primeiro dia de tarifa reduzida na linha Araribóia das Barcas registrou 1.623 embarques. Clássico do cinema noir brasileiro, A Dama do Cine Xangai, será exibido em cópia original no Teatro Imperial com entrada gratuita. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você!
Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha só, gente, o Estado realizou um programa de enfrentamento à violência contra a mulher na capital do Estado. Mais de 50 mil mulheres foram impactadas pela ação na Baixada Fluminense e o Empoderadas está presente em 12 polos na região, uma das que mais concentra registros de crimes contra a mulher. O projeto é uma das iniciativas do Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, cumprindo também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 5, que estabelece a igualdade de gênero. A Baixada Fluminense é uma das regiões que mais concentra registros de crimes contra a mulher. Por isso, há 12 polos do programa na localidade. Gleice Kelly, de 50 anos, descreve a experiência de ser aluna do programa estadual que tem ajudado mulheres a saírem de ciclos de violência. Eles dão mais do que informação, eles dão um acolhimento real, entendeu? E quando a gente vem com um sofrimento real, quando a gente vem em carne viva e a gente aprende como se defender do homem, quando a gente aprende amenizar a dor e a gente é super acolhida, elas abraçam a gente de uma forma como se fosse alguém da nossa família. Sob coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a iniciativa foi expandida na Baixada Fluminense, região que registra altos índices de crimes contra a mulher. Das 58 unidades existentes em todo o estado, 12 polos e 2 centros de referência estão disponíveis na localidade e já impactaram mais de 50 mil mulheres desde o início da atual gestão, com a oferta de aulas técnicas de autodefesa, cursos profissionalizantes, atendimentos com equipes multidisciplinares e entre outras diversas ações. O programa Empoderadas é um programa de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Nós atuamos em diversos ambientes, tanto doméstico quanto na rua, no âmbito do trabalho. Então, o que o Empoderadas faz? O Empoderadas resignifica a vida dessa mulher. Ele pega essa mulher que muitas das vezes é vítima de violência doméstica, traz para dentro do polo, né? A gente utiliza o nosso tatame. Através do nosso tatame, a gente ensina essa mulher a identificar todos os tipos de sinais, porque quando a gente fala de sinais de violência, a gente pensa na violência propriamente dita, na violência física, e vai muito além. Ao longo de 2024, foram 2.300 mulheres inscritas nas aulas da região. Já os cursos profissionalizantes somaram mais de 600 alunas. Ao todo, foram mais de 140
240 mil mulheres atendidas pela ação, que percorreu todo o estado do Rio de Janeiro. Também acolhida pela ação, a cuidadora de idosos Neuza Santos, de 63 anos, relatou que foi vítima de uma tentativa de feminicídio, chegando a entrar em depressão. De acordo com ela, o contato com outras mulheres que vivenciaram momentos difíceis ajuda no processo de superação. Eu era depressiva, ansiosa, não tinha sossego para nada, só coisa na minha cabeça, querendo me matar. E depois que eu esse aqui, eu melhorei bastante mesmo. De acordo com o último levantamento do Instituto de Segurança Pública, a Polícia Militar registrou 240 ligações por dia para a Central 190, relacionadas à violência contra a mulher em 2023. Ao longo do ano, foram 87.626 chamadas sobre as violações de gênero. Houve também um aumento de 44% nas ligações denunciando assédio sexual e 118% sobre descumprimento de medida protetiva. Mulheres interessadas em conhecer mais sobre o programa podem acessar o site programaempoderadas.rio.br. E ainda falando sobre as ações do Estado, o primeiro dia de tarifa reduzida na linha Araribóia das Barcas registrou 1.623 embarques a mais até às 8 horas da noite de segunda-feira, em comparação ao mesmo dia da semana anterior. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, também é válida para as linhas Cocotá, Praça 15 e Paquetá. O valor foi reduzido de R$ 7,70 para R$ 4,70 nos 3 trechos em ambos os sentidos. A medida pode representar uma economia de R$ 132 por mês para quem viaja 22 dias, ida e volta, o equivalente a quase 9% do salário mínimo. A linha Araribóia, na Praça 15, que tem partidas a cada 15 minutos, é a mais movimentada do sistema. Ontem, mais de 34 mil passageiros embarcaram para fazer a travessia. Em 2024, a medida de usuários de todo o sistema foi de 48 mil por dia. Moradora de Niterói, Vera Lúcia Faria elogiou a nova tarifa e disse que a iniciativa vai estimular o uso do transporte. A redução da tarifa trouxe um benefício enorme. Isso incentivou o transporte das barcas, que tem sido uma grande conquista nossa de muitos anos, cada vez eles aprimorando, e a gente espera que cada vez mais possam se preocupar com as pessoas que utilizam esse veículo de grande valia para todos nós. Além disso, as embarcações tiveram 34 climatizadores instalados. O consórcio Barcas Rio já iniciou os estudos do projeto técnico para a instalação definitiva do sistema de refrigeração nas embarcações. E o modelo de remuneração por milha náutica assegura ao governo do estado do Rio de Janeiro, além do reajuste no valor da passagem, pagamentos e fiscalizações de possíveis investimentos futuros, além das mudanças na grade horária. Desde o dia 6 de março, a tarifa da linha Praça 15 Charitas também caiu de R$ 21 para R$ 7,70, devido a um convênio entre a Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana e a Prefeitura de Niterói. Para quem pagava a tarifa cheia, a economia pode ultrapassar R$ 580 por mês, considerando 22 viagens ida e volta. Logo, na primeira semana útil, a redução da tarifa gerou um aumento de 72% na demanda, registrando um recorde de passageiros dos últimos 5 anos de 6.900 embarques em um só dia. E aqui em Petrópolis, nessa quinta-feira, o Teatro Imperial promove uma sessão especial de um clássico brasileiro. A Dama do Cine Xangai será exibido às 6h30 da noite, com entrada gratuita. Nesta quinta-feira, às 6h30 da noite e com entrada franca, o Teatro Imperial vai exibir em 35mm a cópia original do longa-metragem A Dama do Cine Xangai, dirigido por Guilherme de Almeida Prado. Ícone do cinema nacional na década de 80, o longa é vencedor de 6 prêmios no Festival de Cinema de Gramado, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Na trama, um homem entra em uma sala de cinema e conhece uma bela e enigmática mulher que se assemelha à protagonista do filme projetado na tela. O encontro marca o início de uma história repleta de suspense, paixão e assassinatos.
O elenco conta com grandes nomes, como Maitê Proença, Antônio Fagundes, José Maier e Miguel Falabella. Após a sessão, o público poderá visitar a sala de projeção e conhecer de perto o equipamento responsável por exibir o longa em película. A exibição integra a programação cultural do Teatro Imperial, que neste fim de semana recebe Maitê Proença ao lado de Débora Olivieri na comédia Duas Irmãs e um Casamento. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, a última semana de março já está chegando ao fim e amanhã já é sexta-feira. Por isso a gente já está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui pra gente. Toledo, boa tarde. Sextou tá chegando. E aí, qual que é a previsão do tempo para amanhã? Rafa, a gente tem que sextar, mas a gente tem que saber a previsão do tempo primeiro. E a gente começa com Nova Friburgo, que vai ter uma sexta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E a gente vai para Teresópolis, que o dia amanhã também será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, o dia seguirá essa mesma tendência, com previsão de sol e algumas nuvens e chuva passageira. À noite, haverá muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, o dia amanhã será de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e à noite, céu com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. A sexta-feira em Três Rios será de dia de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, e noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. É isso mesmo, Toledo. Olha, essa semana toda eu comentei com a Ana que a previsão do tempo para todos os dias dessa semana seria bem parecida, igual você falou agora, que são dias assim, mais a menos as temperaturas, já não tá mais aquele calorão e com possibilidade de chuva em algum momento durante o dia. Isso é normal, gente. Olha, a gente veio falando que nos últimos dias de março ia chover mesmo, mas já para os próximos dias de outono, as chuvas vão diminuir um pouquinho. Lembrando, gente, que o mês de março já termina na próxima terça-feira, quando começa, claro, o mês de abril. Então é isso, a gente vai ter chuva ainda para amanhã e amanhã a gente traz a previsão do tempo para o fim de semana para vocês. Então, Toledo, muito obrigada pelas suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e, é claro, as nossas redes sociais. Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, ainda é sexta-feira, então, claro, a gente tem aquele encontro marcado a partir de 1h da tarde. Eu estarei ao vivo aqui com vocês. Temos esse encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.